Teresa de Ávila, um nome sinónimo de devoção espiritual e experiências místicas, começou a sua vida como uma menina comum chamada Teresa de Cepeda e Almada. Nasceu em 1515 em Ávila, Espanha, uma cidade conhecida pelas suas muralhas medievais e rica história. A família de Teresa era devotamente católica e o seu pai, Alonso Sanches de Cepeda, incutiu nos seus filhos um forte sentido de fé. A sua mãe, Beatriz de Ávila, era conhecida pela sua piedade e natureza caridosa, qualidades que deixariam uma marca duradoura na jovem Teresa. Apesar da atmosfera religiosa da sua educação, a infância de Teresa não foi isenta de desafios. A Espanha no século XVI era uma época de grandes mudanças e convulsões sociais, com a Reforma a espalhar-se pela Europa e a desafiar a autoridade da Igreja Católica. A própria família de Teresa não era imune a estas tensões, uma vez que alguns dos seus familiares eram suspeitos de terem ascendência judaica, uma questão delicada durante a época da Inquisição espanhola. Dentro das paredes da sua casa, Teresa absorvia as histórias de santos e mártires, a sua imaginação despertada por contos da sua fé inabalável e sacrifício. Sentia-se particularmente atraída pela vida de mulheres que se tinham dedicado a Deus, como Catarina de Siena e Maria Madalena. Estas histórias plantaram sementes de anseio no jovem coração de Teresa, um desejo por uma ligação mais profunda com o divino. Mesmo em criança, Teresa exibia uma sensibilidade espiritual que a diferenciava. Frequentemente refugiava-se em cantos tranquilos da casa para rezar, buscando consolo e ligação na presença de Deus. Estas primeiras experiências prenunciavam a profunda jornada espiritual que Teresa teria pela frente, um caminho que a levaria aos ápices da união mística e mudaria para sempre a paisagem da Ordem Carmelita. A casa de infância de Teresa fervilhava com as histórias e lições da fé católica. O seu pai, um homem de profunda piedade, incutiu nos filhos uma forte bússola moral e reverência a Deus. Frequentemente, lia em voz alta passagens da Bíblia e das vidas dos santos, cativando Teresa com histórias da sua devoção e sacrifício. Estas histórias, imbuídas do drama da fé e do fascínio pelo desconhecido, acenderam uma faísca no seu jovem espírito, um anseio por algo que transcendia o ordinário. Juntamente com os seus irmãos, Teresa frequentemente envolvia-se em brincadeiras imaginativas, transformando os seus jogos em pequenos atos de piedade. Construíam altares improvisados, faziam cruzes de galhos e pedras e perdiam-se num mundo de oração e rituais religiosos. Estas brincadeiras de infância, embora aparentemente simples, eram manifestações precoces da crescente inclinação espiritual de Teresa, um prenúncio da profunda devoção que viria a definir a sua vida. À medida que Teresa florescia na adolescência, os seus anseios espirituais intensificaram-se. Buscava consolo na oração, encontrando conforto e orientação na comunhão silenciosa com Deus. Devorava textos religiosos, imergindo-se nos escritos de Agostinho, Jerônimo e outros grandes teólogos. As suas palavras ressoavam profundamente na sua alma, alimentando o seu desejo por uma compreensão mais profunda de Deus e do seu lugar na grande tapeçaria da criação. No entanto, a atração do mundo exterior acenava com o seu próprio fascínio. Teresa, uma jovem inteligente e perspicaz, era admirada pelo seu charme e vivacidade. Apreciava a companhia dos outros, encontrando prazer na conversa e em encontros sociais. Esta tensão, o delicado equilíbrio entre o fascínio do mundo e o chamado do divino, tornar-se-ia um tema recorrente na vida de Teresa, uma interação constante entre o secular e o sagrado. O mundo idílico da infância de Teresa foi abalado com a tenra idade de 12 anos, quando a sua amada mãe sucumbiu a uma doença repentina. A morte de Beatriz lançou uma sombra sobre a casa, deixando um vazio que parecia impossível de preencher. Para Teresa, a perda foi particularmente profunda.
Ela sempre partilhara um laço profundo com a sua mãe, que havia nutrido a sua curiosidade espiritual e incutido nela um coração compassivo. No auge da sua dor, Teresa voltou-se para a fé em busca de consolo. Passava horas em oração, buscando conforto no abraço do divino. Mergulhava nos livros de oração da sua mãe, encontrando consolo nas palavras que outrora trouxeram conforto a Beatriz. Foi durante este período de intensa turbulência emocional que a vida espiritual de Teresa começou a assumir uma nova dimensão. A perda da sua mãe obrigou Teresa a confrontar a sua própria mortalidade e a natureza efêmera da existência terrena. Ela percebeu a impermanência dos prazeres mundanos e o significado duradouro do reino espiritual. Esta constatação acendeu dentro dela um desejo ardente de dedicar a sua vida a algo maior do que ela própria, de buscar um amor que transcendesse os limites da experiência humana. Enquanto Teresa lutava com a sua dor, começou a ter visões e fenómenos místicos. Essas experiências, embora inicialmente assustadoras, serviram como poderosos lembretes da presença de Deus na sua vida. Elas forneceram uma fonte de força e orientação durante um período de profunda vulnerabilidade e incerteza. Esses primeiros encontros místicos, embora não totalmente compreendidos por Teresa na época, prenunciavam as profundas experiências espirituais que viriam a definir os seus últimos anos. Secção 4. O mundo ou Deus? A luta interior de Teresa. À medida que Teresa amadurecia, via-se cada vez mais dividida entre o fascínio do mundo e o chamado da sua florescente vida espiritual. Era uma jovem bonita e carismática, muito cortejada nos círculos sociais de Ávila. Gostava de conversas animadas, música e da companhia de outras pessoas, encontrando prazer nas alegrias simples da interação humana. No entanto, em meio ao riso e à alegria, Teresa não conseguia livrar-se da sensação de que algo estava em falta. Os prazeres do mundo, embora tentadores, pareciam efêmeros e, em última análise, insatisfatórios. As palavras dos santos e místicos que ela havia lido ecoavam em seus ouvidos, lembrando-a de uma forma de felicidade mais profunda e duradoura encontrada na comunhão com Deus. Este conflito interno, a luta entre o secular e o sagrado, causava grande angústia a Teresa. Sentia-se dividida entre dois mundos, incapaz de abraçar totalmente um sem trair o outro. Tentou encontrar um equilíbrio, um meio termo que lhe permitisse cumprir tanto as suas obrigações sociais quanto os seus anseios espirituais. No entanto, esta provou ser uma busca ilusória. Quanto mais Teresa tentava conciliar os dois mundos, mais conflituosa e insatisfeita se sentia. Ela percebeu que não podia servir a dois senhores, que o seu coração ansiava por um amor único e abrangente que só Deus poderia proporcionar. Esta constatação marcou um ponto de viragem na vida de Teresa, colocando-a num caminho inabalável em direção a uma vida de devoção radical e exploração espiritual. Secção 5. Doença e epifania. Encontrando clareza através do sofrimento. Aos 20 anos, Teresa adoeceu gravemente. Os detalhes da sua doença permanecem obscuros, mas foi um período de intenso sofrimento físico e emocional. Acamada e atormentada pela dor, temeu que a sua vida estivesse a escapar-se. No seu desespero, Teresa recorreu a Deus, agarrando-se à oração como sua única fonte de conforto e esperança. Durante este período de intensa vulnerabilidade, Teresa experimentou um profundo despertar espiritual. Enquanto pairava entre a vida e a morte, foi agraciada com uma série de visões vívidas e encontros místicos. Essas experiências, muito mais intensas do que qualquer coisa que ela já havia encontrado antes, deixaram uma marca indelével em sua alma, solidificando sua determinação de dedicar sua vida inteiramente a Deus. Uma visão particularmente poderosa envolveu um lindo anjo, perfurando seu coração com uma lança flamejante. Este ato, embora inicialmente doloroso, encheu Teresa com uma sensação avassaladora de amor e alegria. Ela interpretou essa visão como um símbolo do amor de Deus.
purificando seu coração, queimando tudo o que a separava dele. Essa experiência, muitas vezes referida como a transverberação do coração, tornou-se central para a espiritualidade de Teresa, moldando sua compreensão do amor divino e sua própria jornada mística. À medida que Teresa se recuperava lentamente de sua doença, ela emergiu transformada. Ela agora possuía uma clareza inabalável sobre o propósito de sua vida. O mundo, com seus prazeres passageiros e promessas vazias, não tinha atrativos para ela. Ela ansiava pela solidão e disciplina do convento, um lugar onde pudesse se dedicar inteiramente à oração, contemplação e busca pela perfeição espiritual. Secção 6. Entrando na luz, a entrada de Teresa no Carmelo. Em 1535, aos 20 anos, Teresa tomou a decisão crucial de entrar no convento carmelita da Encarnação em Ávila. Essa decisão, embora impulsionada pelo seu despertar espiritual e seu desejo de viver uma vida dedicada a Deus, não foi isenta de desafios. Seu pai, embora um homem devoto, inicialmente se opôs à sua decisão, preocupado com sua juventude e com os sacrifícios que ela estaria fazendo. No entanto, a determinação de Teresa era inabalável. Ela havia provado a profunda alegria da comunhão com Deus, e nada poderia impedi-la de seguir esse caminho. Eventualmente, seu pai cedeu, reconhecendo a profundidade do compromisso de sua filha. Com o coração pesado, mas com um espírito resoluto, Teresa despediu-se de sua família e da vida que sempre conhecera, cruzando o limiar do convento e entrando no desconhecido. A vida dentro do convento era muito diferente do conforto e das liberdades que Teresa conhecera no mundo exterior. Os dias eram estruturados em torno da oração, contemplação e trabalho manual. As freiras viviam uma vida de austeridade, com seus dias regidos por regras rígidas e foco na disciplina espiritual. Para Teresa, isso não era um fardo, mas uma libertação. Apesar dos desafios iniciais de adaptação à vida no convento, Teresa prosperou nesse novo ambiente. Encontrou consolo no ritmo da oração e na companhia de suas irmãs em Cristo. Mergulhou no estudo das Escrituras e nos escritos dos padres da Igreja, com sua mente se expandindo à medida que seu espírito se elevava. No entanto, mesmo dentro dos sagrados corredores do convento, Teresa enfrentaria provações e tribulações que testariam os próprios alicerces de sua fé. Secção 7. Provas de fé. Navegando pelos desafios da vida conventual. A vida dentro do convento. Carmelita da Encarnação não era isenta de desafios. O próprio convento estava longe de ser o santuário idílico que Teresa havia imaginado. Era uma comunidade grande e movimentada, lar de mais de 150 freiras de diversas origens. As regras e regulamentos rígidos, embora destinados a promover o crescimento espiritual, nem sempre eram seguidos com sinceridade, e Teresa ficou desanimada com a negligência que observou entre algumas de suas irmãs. A ênfase no status social e nas preocupações mundanas tão prevalecentes na sociedade em geral havia se infiltrado nas paredes do convento. Algumas freiras pareciam mais preocupadas com sua posição social dentro da hierarquia do convento do que com seu progresso espiritual. Fofocas e mesquinharias floresciam, criando um ambiente que às vezes parecia sufocante e espiritualmente sufocante para Teresa. Além disso, as próprias experiências espirituais intensas de Teresa, suas visões e encontros místicos, foram recebidas com ceticismo e até suspeita por alguns dentro do convento. Suas descrições dessas experiências tão vívidas e sobrenaturais eram frequentemente descartadas como devaneios ou, pior ainda, sinais de instabilidade mental. Essa falta de compreensão e apoio daqueles que ela esperava que fossem seus companheiros espirituais levou a sentimentos de isolamento e solidão. Apesar desses desafios, a fé de Teresa nunca vacilou. Ela se agarrou à sua crença na presença de Deus em sua vida, encontrando consolo na oração e no conselho de alguns confessores de confiança que reconheceram a autenticidade de suas experiências espirituais.
Foi durante esse período de provação e tribulação que a própria força espiritual e resiliência de Teresa foram forjadas. Ela aprendeu a navegar pelas complexidades da vida conventual, a discernir a verdadeira orientação espiritual da mera opinião humana e a permanecer firme em seu compromisso de seguir uma vida de devoção radical, mesmo diante da adversidade. Teresa de Ávila era uma mulher com uma missão. Nascida na Espanha em 1515, ela sentiu um chamado poderoso de Deus. Teresa acreditava que a Igreja precisava de reforma. Ela queria um retorno à simplicidade e à verdadeira devoção. Seu caminho não foi fácil. Ela enfrentou resistência e dúvidas, mas seu espírito permaneceu forte. A missão de Teresa estava enraizada em sua fé. Ela acreditava em um relacionamento direto e pessoal com Deus. Essa crença moldou toda a sua vida. Ela queria que outros experimentassem essa mesma intimidade com o divino. A jornada de Teresa foi uma jornada de coragem, fé e determinação inabalável. Ela desafiou o status quo e mudou o curso da história religiosa. O início da vida de Teresa foi marcado por tragédia e sede de conhecimento. Ela perdeu a mãe ainda jovem. Essa perda a afetou profundamente. Teresa encontrou consolo nos livros e na religião. Ela era atraída pela vida dos santos. Suas histórias a inspiravam. Aos 20 anos, Teresa entrou em um mosteiro carmelita. Ela esperava encontrar paz e realização espiritual. No entanto, ela achou as práticas do convento deficientes. A ênfase em rituais externos a incomodava. Teresa ansiava por uma conexão mais profunda e autêntica com Deus. Esse anseio a levou a uma profunda jornada espiritual. A vida no mosteiro não era como Teresa esperava. Ela achou as regras frouxas. O foco no conforto material a incomodava. Ela ansiava por uma vida mais simples e disciplinada. Teresa buscava uma conexão mais profunda com Deus. Ela queria se desfazer de distrações. Apesar de sua decepção inicial, Teresa permaneceu no convento. Ela continuou suas orações e estudos. Ela também passou por períodos de doença. Essas provações testaram sua fé, mas também fortaleceram sua determinação. Durante seu tempo no mosteiro, Teresa começou a ter experiências místicas. Ela teve visões. Ela sentiu uma manifestação física da presença de Deus. Essas experiências foram intensas e profundamente pessoais. Elas transformaram sua compreensão da fé. As visões de Teresa nem sempre foram bem-vindas. Alguns questionaram sua autenticidade. Alguns até a acusaram de ilusão ou heresia. Mas Teresa permaneceu firme. Ela sabia o que havia experimentado. Ela confiava no poder de seus encontros divinos. Essas experiências alimentaram seu desejo de reforma. Elas deram a ela a força para desafiar a Igreja. Seção 5. Resistência e ceticismo. Os apelos de Teresa por reforma foram recebidos com resistência. Muitos dentro da Igreja desconfiavam da mudança. Eles questionaram seus motivos. Eles duvidaram de suas visões. Teresa foi acusada de ser radical demais. Alguns até sussurraram que ela estava possuída. A oposição que Teresa enfrentou foi significativa. Ela era uma mulher desafiando normas estabelecidas. Isso não foi pouca coisa na Espanha do século XVI. Mas Teresa se recusou a ser silenciada. Ela sabia em seu coração que seu caminho era justo. Ela continuou a defender uma forma de fé mais simples e espiritual. Seção 6. A sombra da Inquirição. A Inquirição, uma força poderosa dentro da Igreja Católica, lançou uma longa sombra sobre a vida de Teresa. Suas experiências místicas e ideias reformistas chamaram sua atenção. Eles a investigaram por possível heresia. Este foi um momento perigoso para Teresa. A Inquirição detinha um poder imenso. Apesar do escrutínio, Teresa nunca vacilou em sua fé. Ela respondeu às perguntas da Inquirição com honestidade e convicção.
Ela defendeu suas experiências e suas crenças. Embora nunca tenha sido formalmente acusada de heresia, a ameaça da Inquisição pairava grande. Era um lembrete constante dos riscos que ela estava correndo. Seção 7. Encontrando força e suporte. Apesar dos desafios, Teresa encontrou força em sua fé. Ela também encontrou apoio de fontes inesperadas. Vários homens influentes dentro da igreja reconheceram sua piedade e intelecto. Eles se tornaram seus protetores e aliados. Esses aliados forneceram a Teresa os recursos e a proteção de que ela precisava para continuar seu trabalho. Eles usaram sua influência para protegê-la de seus detratores. Seu apoio foi crucial para permitir que Teresa estabelecesse seu primeiro convento reformado. Seção 8. Fundando o Mosteiro de São José. Em 1562, Teresa obteve uma grande vitória. Ela recebeu permissão para abrir um novo convento em Ávila. Este convento, São José, se tornaria o primeiro de muitos. Ele incorporava a visão de Teresa para uma ordem carmelita reformada. A vida em São José era caracterizada pela austeridade e simplicidade. As freiras viviam uma vida de pobreza, oração e contemplação. Elas rejeitaram os rituais elaborados e hierarquias sociais que vieram a definir a vida no convento. São José tornou-se um farol de renovação espiritual. Atraiu mulheres de toda a Espanha que buscavam uma conexão mais profunda com Deus. Seção 9. Contribuições literárias e orientação espiritual. Teresa não era apenas uma reformadora, mas também uma escritora talentosa. Ela compartilhou suas percepções espirituais em seus escritos. Suas obras mais famosas incluem Livro da Vida e Castelo Interior. Esses livros oferecem reflexões profundas sobre oração, fé e a condição humana. Os escritos de Teresa ressoaram com pessoas de todas as esferas da vida. Eles ofereceram orientação e inspiração para aqueles que buscavam um relacionamento mais profundo com Deus. Suas palavras transcenderam o tempo e o lugar. Elas continuam a oferecer alimento espiritual aos leitores séculos depois. Seção 10. Legado de reforma e reconhecimento. O legado de Teresa de Ávila é de fé inabalável, coragem e reforma. Ela desafiou a Igreja a retornar às suas bases espirituais. Ela empoderou as mulheres dentro de uma hierarquia religiosa dominada por homens. Ela deixou uma marca indelével na Igreja Católica. Em 1622, Teresa foi canonizada como santa pela Igreja Católica. Esse reconhecimento solidificou seu lugar na história como uma importante figura religiosa. Seus escritos continuam a inspirar e desafiar os leitores hoje. Sua vida serve como um testemunho do poder de uma pessoa para fazer a diferença. Seção 11. Uma doutora da Igreja. Em reconhecimento às suas profundas contribuições teológicas, o Papa Paulo VI concedeu a Teresa o título de Doutora da Igreja em 1970. Essa honra é reservada a alguns poucos santos, cujos escritos deram contribuições significativas à teologia e doutrina católica. Os escritos de Teresa continuam a ser estudados e apreciados por teólogos, estudiosos e buscadores espirituais. Ela é considerada uma das místicas mais importantes da tradição cristã. Suas percepções sobre a natureza de Deus, oração e a alma humana permanecem tão relevantes hoje como eram no século XVI. Teresa de Ávila foi uma mulher extraordinária. Ela foi freira, mística e reformadora. Teresa viveu na Espanha do século XVI. A vida era difícil. Ela sofria de doenças. No entanto, seu espírito nunca vacilou. Sua fé em Deus permaneceu forte. Ela inspirou muitos com sua coragem. Teresa acreditava profundamente no amor de Deus. Ela encontrou consolo na oração. Seus escritos são repletos de sabedoria e discernimento. Eles continuam a inspirar pessoas hoje. A vida de Teresa foi dedicada a Deus. Ela reformou a ordem carmelita.
Ela estabeleceu muitos novos conventos. O impacto de Teresa na igreja foi significativo. Ela é doutora da igreja. Seus ensinamentos sobre a oração são atemporais. Eles oferecem orientação para buscadores espirituais. A vida de Teresa não foi isenta de desafios. Ela enfrentou inúmeros problemas de saúde. Ela passou por períodos de intensa luta espiritual. No entanto, ela nunca perdeu a fé. Ela via o sofrimento como um caminho para Deus. Teresa abraçou sua dor. Ela a ofereceu como um sacrifício. Através do sofrimento, a fé de Teresa se fortaleceu. Ela desenvolveu uma profunda empatia pelos outros. Ela entendia suas lutas. Essa empatia brilha em sua escrita. Suas palavras oferecem conforto e esperança. Teresa nos lembra que não estamos sozinhos em nosso sofrimento. Deus está sempre conosco. Ele entende nossa dor. Ele nos oferece sua força. Podemos encontrar paz mesmo em meio às dificuldades. Podemos recorrer a Deus em busca de conforto e apoio. No coração da espiritualidade de Teresa estava um profundo amor por Deus. Ela acreditava que o amor de Deus era suficiente. Ela escreveu a famosa frase: "Basta-me o amor de Deus". Essas palavras expressam o cerne de sua fé. Elas são uma fonte de conforto e inspiração para todos nós. Teresa experimentou o amor de Deus profundamente. Ela compartilhou esse amor com todos. Seus escritos são repletos de paixão. Ela fala da misericórdia e do perdão de Deus. Ela nos encoraja a abrir nossos corações ao seu amor. Não precisamos realizar grandes coisas para sermos dignos do amor de Deus. Seu amor é incondicional. É dado gratuitamente a todos. Esta mensagem do amor de Deus é incrivelmente poderosa. Ela oferece esperança e consolo. Teresa nos lembra que somos sempre amados, não importa o quê. A oração era central na vida de Teresa. Ela acreditava que a oração era simplesmente uma conversa com Deus. Ela encorajava as pessoas a abordarem a oração com humildade e honestidade. Não tenha medo de compartilhar suas dúvidas e medos com Deus. Teresa escreveu extensivamente sobre a oração. Sua obra mais famosa é Castelo Interior. É um guia para a vida espiritual. Ela usa a metáfora de um castelo para descrever a jornada da alma até Deus. Teresa acreditava que todos podiam experimentar a alegria da oração. Não requer habilidades ou conhecimentos especiais. Tudo o que é preciso é um coração disposto. Todos nós podemos encontrar tempo para a oração em nossas vidas ocupadas. Mesmo alguns momentos de reflexão silenciosa podem fazer a diferença. Em seus últimos anos, a saúde de Teresa continuou a piorar. Ela embarcou em uma jornada final para a Alba de Tormes. Ela iria estabelecer outro convento lá. Apesar de sua fraqueza, seu espírito permaneceu forte. Ela continuou a inspirar aqueles ao seu redor. Teresa chegou à Alba de Tormes com muitas dores. Ela sabia que seu fim estava próximo. No entanto, ela enfrentou a morte com a mesma coragem e fé com que viveu. Sua aceitação da morte foi um testemunho de sua profunda fé. Ela sabia que a morte não era o fim. Era uma transição para uma nova vida com Deus. Rodeada por suas irmãs, Teresa deu seu último suspiro em 4 de outubro de 1582. Ela deixou um legado de fé, coragem e amor. Seu impacto no mundo estava apenas começando. As últimas palavras de Teresa foram: "Sou filha da Igreja". Essas palavras resumem perfeitamente o trabalho de sua vida. Ela era uma católica devota. Ela dedicou sua vida a servir a Deus e à Igreja. As reformas de Teresa dentro da Ordem Carmelita foram significativas. Ela procurou retornar a ordem ao seu carisma original de pobreza, simplicidade e oração. Ela enfrentou resistência de dentro e de fora da igreja, mas sua fé inabalável e determinação a ajudaram a superar. O legado de Teresa dentro da igreja é profundo. Ela é um modelo de santidade e devoção.
Seus ensinamentos sobre a oração continuam a guiar os buscadores espirituais hoje. Ela nos lembra da importância da fé, coragem e amor em nossas vidas. Seção 7. Fama e veneração póstumas. A fama de Teresa se espalhou rapidamente após sua morte. Seus escritos tornaram-se altamente influentes. Eles foram traduzidos para várias línguas. Pessoas de todas as esferas da vida foram inspiradas por sua história. O processo de canonização de Teresa começou poucos anos após sua morte. Ela foi beatificada em 1614 pelo Papa Paulo V. Este foi um passo importante para a santidade. Reconheceu sua vida de virtude heróica. Em 1622, Teresa foi canonizada pelo Papa Gregório XV. Ela se tornou oficialmente uma santa da Igreja Católica. Seu dia de festa é comemorado no dia 15 de outubro. Sua canonização foi um testemunho do poder e impacto de sua vida e mensagem. Seção 8. Doutora da Igreja. Um legado de sabedoria. Em 1970, o Papa Paulo VI concedeu a Teresa de Ávila uma rara homenagem. Ele a proclamou Doutora da Igreja. Este título é reservado para santos cujos escritos deram uma contribuição significativa para a teologia católica. Os escritos de Teresa são caracterizados por sua profundidade, discernimento e acessibilidade. Ela escreve em um estilo claro e direto. Isso torna seu trabalho acessível a pessoas de todas as origens. Ela aborda conceitos teológicos complexos de uma forma fácil de entender. Como doutora da Igreja, os ensinamentos de Teresa ocupam um lugar especial no catolicismo. Seus escritos são considerados autorizados e inspiradores. Eles oferecem orientação sobre oração, discernimento e a vida espiritual. Seu trabalho continua a ser estudado e apreciado por teólogos e leigos católicos. Seção 9. A inspiração duradoura, de Teresa de Ávila. Mais de 4 séculos após sua morte, Teresa de Ávila continua a inspirar pessoas em todo o mundo. Sua fé inabalável, coragem e compromisso com Deus são qualidades atemporais. Elas transcendem fronteiras culturais e religiosas. A mensagem de Teresa é particularmente relevante no mundo de hoje. Enfrentamos muitos desafios, experimentamos incerteza e medo. A vida de Teresa nos lembra da importância da fé, esperança e amor. Ela nos ensina que mesmo nos tempos mais sombrios, Deus está conosco. Podemos encontrar força e conforto em seu amor. A história de Teresa é um testemunho do poder do espírito humano. Ela nos mostra que com fé, coragem e determinação, podemos superar qualquer obstáculo. Seu legado continua a nos inspirar a viver vidas de propósito e significado. Seção 10. Uma mensagem universal de fé e coragem. A mensagem de Teresa de Ávila é universal. Ela fala com os anseios mais profundos do coração humano. Todos nós buscamos amor, significado e conexão. Teresa nos ensina que podemos encontrar essas coisas em um relacionamento com Deus. Sua vida é um testemunho do poder da fé para nos transformar. Ela pode nos dar coragem para enfrentar nossos medos. Ela pode nos capacitar a viver vidas de amor e serviço. A história de Teresa nos lembra que todos nós somos capazes de grandeza. Todos nós temos o potencial de fazer a diferença no mundo. Sejamos inspirados pelo exemplo de Teresa. Vivamos nossas vidas com a mesma fé, coragem e amor que ela personificou. Ao fazer isso, podemos tornar o mundo um lugar melhor e mais compassivo.